No filme Harold e o Lápis Mágico, é um filme assim infantil, mas um filme muito gostosinho de ver, porque é um filme simples, um filme que você pode ver com toda a sua família, inclusive ele está em cartaz. E ontem eu fui assistir esse filme e gostei muito. O filme é muito simples, não tem nada assim que possa desvirtuar as crianças. Pelo contrário, é um filme que ensina muitas coisas, coisas legais, princípios. Mas esse filme ele fala, eu vou contar um pouquinho desse filme sem contar o filme todo, mas esse filme ele fala sobre a história de um livro, de um garotinho que vive dentro desse livro e ele vai crescendo dentro daquele livro e vai contando um pouquinho da história dele, ele vai se divertindo, vai escrevendo as coisinhas dele, vai criando personagens, ele vive um mundo de brincadeira. Na proporção que ele vai se tornando um adolescentezinho e um rapazinho, ele vai descobrindo outras coisas e naturalmente ele vai tendo outros interesses e desenhando outras coisas também. Só que em um dado momento do filme, o garotinho que está dentro desse livro tem a curiosidade de saber como é o mundo exterior, o mundo real. Perdão. E naturalmente, como toda pessoa curiosa, ele vai querer saber como é que funciona o mundo lá fora. E ele consegue sair daquele mundo ali dentro do filme e passa a viver o mundo real. Quando ele depara com o mundo real, ele vê que não é nada daquilo que ele tinha vivido, porque ele vai à procura de uma pessoa específica que eu não vou falar, porque senão você não vai assistir o filme, ou você vai assistir já sabendo toda a história. Mas enfim, dentro desse contexto, ele tem um lápis que ele vai desenhando tudo que ele precisa, tudo que ele necessita, mas até então ele faz essa descoberta assim, meio que de construir as coisas meio no tom de brincadeira, até que um momento ele conhece uma pessoa dentro desse mundo real e divide um pedacinho desse lápis com essa pessoa. E essa pessoa também vai fazendo uso, até que em um dado momento ele entra numa profunda tristeza, uma reflexão da vida dele lá, e ele começa a desanimar de querer escrever as coisas, de desenhar as coisas, e uma pessoa mal intencionada pega essa parte do lápis e começa a querer fazer coisas em prol dela, e infelizmente coisas ruins. Mas uma mensagem que esse livro deixou para mim, uma história que eu estava vendo esse filme, mas eu estava observando, me fez lembrar o Salmo 139, que é um salmo que eu gosto muito, é um salmo que eu sempre estou falando alguma coisa a respeito dele. Especificamente no versículo 16, que ele fala o seguinte, olha: os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Você percebeu que tanto aqui nessa palavra de Deus, no Salmo 139, 16, quanto no que eu acabei de contar para você do livro, a pessoa ela tem a autonomia de escrever os dias dela? Sendo que aqui no Salmo 139, ele fala que os nossos dias todos já estão escritos no livro do Senhor. Porém, nós temos a autoridade de reescrever a nossa história de forma que esteja alinhada com a vontade de Deus. Porque aqui está falando que a nossa vida já está escrita. E não é coisa ruim, naturalmente é coisa boa. Nós sabemos que são coisas boas. Mas às vezes nós pegamos a caneta, né, ou o lápis, seja o que for, que Deus dá nas nossas mãos, escrevemos histórias ruins, ou alguém escreve histórias ruins a nosso respeito. Como, por exemplo, os nossos pais, infelizmente, sem saber, eles escrevem algumas histórias a nosso respeito, que às vezes nós vamos concordando com essa história no decorrer do tempo. Mas nós temos a autoridade em Deus de pegar essa caneta ou esse lápis, seja o que for, lápis mágico ou não, de escrever a nossa história, pegar uma borrachinha e apagar aquilo ali que nós estamos escrevendo, escrever uma nova história. E não desperdiçando as nossas experiências do passado, porque tudo nós podemos aproveitar. Nossa vida, ela é um aglomerado de coisas ruins e coisas boas, experiências ruins, experiências boas, mas que nós temos o poder e a autoridade, no nome de Jesus, de fazer com aquilo ali, com que aquelas experiências ruins que nós passamos, tornem experiências boas através da ressignificação. Nós podemos ressignificar as coisas ruins que nos aconteceram, ou nós podemos, infelizmente, viver do passado, viver das coisas ruins que nos aconteceram e viver eternamente, vamos dizer assim, morrer, né? Com sentimentos ruins, com falta de perdão, com uma série de coisas que vocês sabem que são ruins para a nossa alma. Mas o que eu quero dizer para você é que nessa manhã, que você possa entender que você tem
o lápis da sua vida nas tuas mãos e um livro cheio de páginas em branco para poder escrever a sua história, reescrever a sua história. E você pode fazer isso hoje, porque Deus ele te dá autoridade para você fazer o que você quiser, escrever qualquer história que você quiser. Você pode fazer tudo aquilo que você antes não tinha consciência de que era ruim, antes você não tinha a intenção de fazer, hoje você pode fazer. Hoje você pode pegar tudo o que fizeram com você e reescrever um futuro brilhante para você. Você pode pegar tudo aquilo que fizeram com você de ruim e literalmente colocar no altar do Senhor e reescrever uma nova história. Que você possa ler o seu livro, que você possa ler a sua história e ter orgulho daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está construindo no Senhor. E colocar sempre no seu coração, lembrar, né, sempre no seu coração o que diz aqui no Salmo 139, que aqui, esse Salmo 139, ele é verdadeiramente um raio-x daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus pode fazer. Mas Deus ele não pode fazer nada, porque Ele não nos obriga a fazermos nada. Ele simplesmente nos dá a liberdade. Ele nos dá o lápis ou a caneta nas nossas mãos para que nós possamos escrever a nossa história em qualquer tempo, em qualquer época, porque às vezes nós pensamos assim, poxa, já estou com uma idade avançada, já passei tantas experiências, agora eu vou deixar a vida me levar. Não, em qualquer momento da sua vida, você pode pegar a caneta, pegar o livro que tem páginas em branco e escrever uma nova história para você. E você possa ficar com essa mensagem no seu coração, saber que nas mãos de Deus você pode qualquer coisa, porque Deus é o Deus do impossível. Então, se alguém escreveu uma história ruim ao seu respeito, falou alguma coisa que para você, às vezes, você não consegue sair do lugar por causa de uma palavra que a pessoa falou na sua vida, de coisas que você sabe que você não é, de que você não faz, tenha certeza, tenha autonomia de escrever uma nova história. Assim como aquele livro que eu contei para vocês no início do vídeo, que o garotinho ele escrevia a história dele, tudo que ele falava, tudo que ele escrevia se tornava real, tudo que ele desenhava se tornava real. Na sua vida também, tudo que você falar, tudo que você escrever no livro da vida, isso vai se tornar real. Que você possa ter no seu coração essa semente que foi plantada e essa semente possa dar frutos e que você possa entender que só depende de você. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.